Olá, tudo bem? Aqui é o Emerson e bem-vindo a mais um vídeo. E aí, galera, beleza? Hoje quero fazer um vídeo um pouco diferente, né? Na verdade vai ser uma série aí no canal que eu vou falar sobre a minha cirurgia de retina, né? Minha retina descolou, então fiz a cirurgia e nesse vídeo quero falar aí como que tá a visão agora, né? Depois de um mês e também qual que é a expectativa aí daqui para frente, né? Isso é uma questão que varia muito, né, de cada caso, né? Mas meu caso é bem diferenciado, então espero que esse vídeo aí ajude as pessoas aí com alguma informação ou até mesmo para nivelar as expectativas, né? Eu já fiz outro vídeo aí um pouco grande, né? Contando com mais detalhes todo o caso aí, né? Mas eu vou falar um pouco assim, para vocês terem um contexto também nesse vídeo. Então pretendo de quando tiver alguma outra atualização, eu faço mais outro vídeo aqui no canal mais pra frente. Em setembro eu vou voltar lá no médico. Tem dois exames lá, me deram o papelzinho, dois exames para fazer. Só que na hora eles marcaram lá e tal, né? E eu pensei que ia ficar com os papelzinhos para mim, mas aí a mulher ficou com eles lá. Os papéis, eu não sei que exame que vai fazer. Eu lá vacilei. Então, vou falar aqui sobre isso no vídeo. Quando tiver esse exame aí e tal, aí eu faço outro vídeo para falar como que tá. E vamos acompanhando até para eu registrar aqui, né? E até a gente tirar o óleo de silicone e ver como vai ficar, tá bom? Então deixa aquele like, se inscreva no canal. Eu tô fazendo essa série aqui, mas o canal é focado aí em trazer, né, discussões, opiniões, né, falar sobre várias coisas aí do cotidiano, né, minhas ideias e tal. Então ainda vai ter muito conteúdo interessante, como eu já tenho outros canais, né, que eu tô fazendo. Então esse aqui ainda tá no começo ainda. Então se inscreva aí se você quiser ver mais coisas aí. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando que eu vou contar minha experiência aqui. Apesar de que durante esses meses todos, né, eu pesquisei bastante coisa, vi bastante coisa, então eu consegui compreender aí muita coisa, mas não sou médico, né? Tô só contando aí minha experiência e o que eu pude aprender com tudo isso, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Eu não vou ficar, eu vou tentar não fazer cortes aqui, tá? Para poder não ficar melhor, né? Mais fácil aí pra mim, beleza? Mas enfim, o negócio é o seguinte, né? Antes de eu falar como que tá a visão agora, é bom falar um pouco do passado aí, pra quem não viu outro vídeo, pra entender o contexto, né? Minha visão tá assim, ó, meu olho, né? Não sei se dá pra vocês verem. Esse aqui é o direito, tá vendo? Ele ainda tá um pouquinho vermelho. Na tela aparenta até mais vermelho do que assim, no espelho, né? E aqui por esse lado tá um pouco mais vermelho ainda. Aqui tá um pouco melhor. E ele tá vermelho assim, né? Já tem mais de um mês que eu fiz a cirurgia. Porque eles fizeram 3 cirurgias em uma, né? Tudo de uma vez. Então eles fizeram a da catarata, né? Colocaram aí uma lente. Fizeram a vitrectomia, que aí eles tiraram, né? O vítreo, colocaram a retina no lugar, fazer a solda lá, a solda, e depois eles colocaram o óleo de silicone, né? E também eles colocaram uma faixa ao redor do olho, que é isso aí que deixou o olho mais irritado, mais vermelho, porque geralmente se não usa isso aí, pelo que eu pude ver, né? Se você não faz esse procedimento, o olho não fica tão irritado, ele já estaria, eu acho que já estaria branco, já até faz um tempo, se não fosse esse, né? Mas enfim, meu olho antes foi sempre muito ruim, esse olho aí, sabe? Então já tenho 40 anos, apesar da boa saúde, né? De me sentir com 20, ainda me sinto com 20, tá? Não vejo muita diferença de quando eu tinha 20 anos, apesar de não fazer academia. Eu acho que se eu fizer um exercício ali, academia e tal, já fico tinindo novamente, né? Mas me sinto bem, meu movimento aí tranquilo, não tomo nenhum remédio. Mas essa visão sempre foi ruim, desde a infância. E eu nunca sabia direito por quê, né? Nenhum óculos que eu colocava fazia efeito, né? E eu não tinha muita ideia, pensar que eu não entendia o que era. Os médicos também, não sei se eles não entendiam, não sabiam, ou não tinham interesse, ou não falaram.
né? Eu não ficava indo muito em oftalmo, né? Todo ano eu não fazia isso. Mas também a vista era sempre estável, as duas, né? E não via muita necessidade de ficar indo lá direto, né? Eu não pensava que podia piorar, né? Que podia acontecer alguma coisa. Felizmente meu outro olho é muito bom, né? Eu uso, se não me engano, tem 1 grau esse olho aqui, né? Vocês podem ver aqui pela lente, né? Ó. Aqui, ó, desse lado aqui, né? Você vê que o grau dele é bem pouco, você olha assim, parece que não tem nada. Tem pessoas que usam uns óculos que o olho fica bem menor, né? Então quando você olha de lado assim, fica aquela diferença aqui do coisa, né? Então meu grau é bem baixo, eu uso pra... Se eu quisesse ficar sem óculos, eu ficaria de boa, né? Dá pra até trabalhar assim, né? Relativamente de boa. Eu uso óculos só para conseguir ler algumas coisas, né? Pequenas assim e tal, mas basicamente isso. Ou para ler alguma coisa que está muito longe, né? Dependendo de como... da letra e tal. Aí tem uma dificuldade para ler um pouco longe, né? Se a letra é pequena, dependendo do contraste, né? Dependendo da fonte, aí fica um pouco ruim. Mas no geral dá para ficar o dia inteiro aí sem óculos. Mas eu tenho esse costume de usar, sempre usei, uso o dia inteiro e uso até para ter algo de proteção, né? Para evitar que algo de repente pare na vista e tal, né? Então, 880, né? Um muito bom e o outro era extremamente ruim. Esse olho, eu pegasse esse teclado aqui, botasse assim assim na frente, assim, né? Uns 4 dedos de distância, ainda não conseguia ver ele 100% nítido. Nada, né? Nenhuma coisa eu conseguia ver nítido com esse olho, né? Sempre foi assim. Então, mesmo bem perto, eu conseguia até ver a letra, mas não conseguia ver ela 100% nítida, assim. Era um pouco embaçado ainda. Então, assim era meu olho antes, né? Então, era extremamente embaçado, qualquer coisa de perto, longe, então, mais ainda, né? Então, quanto muito daria para mim ficar andando em algum lugar assim, sem esbarrar em muita coisa, né? Se eu andasse na rua com esse olho, e ficava difícil, né? Para atravessar a rua, porque eu não ia conseguir ver muito longe. Também, se tivesse um buraco na calçada, eu acabava não vendo, dependendo da cor, né? Porque se tiver um buraco e a calçada for mais ou menos a mesma cor, assim, aí eu não vejo nada ali, né? Parece que é tudo a mesma coisa. Então era mais ou menos assim a minha vista antes, né? Sempre foi assim, mas também nunca me incomodou e sempre fui acostumado com isso, assim, né? Ela ficava mesmo só com os 2 olhos abertos assim, servia mais para abrir um pouco mais o campo de visão, né? Então ajudava para você ter uma visão um pouquinho mais aberta e se algo acontecesse aqui desse lado, aí eu acabava percebendo, né? Se tivesse uma mudança brusca de movimento aqui, acabava percebendo e olhava para o outro lado, né? Mas era mais ou menos assim a visão antes, né? E aí teve o descolamento no final do ano passado, eu nunca bati o olho, nenhum deles, nunca tomei pancada. E do nada aconteceu, né? Tava dormindo, acordou, aí coisou. Foi até que mais ou menos rápido do médico, eu não sabia, não tinha noção do problema. Aí eu não demorei tanto, eu acho, viu, pra ir, né? Visto do que os médicos andam demorando, eu não acho que não demorei tanto. Assim, foi mais ou menos a quinta, eu acho, que aconteceu. Aí eu fui no postinho e tal, aí eu vi que ia demorar muito e tal, aí beleza. Aí quando foi no outro dia eu já vi que o negócio tava um pouco ruim, aí foi no sábado, eu acho que eu fui lá no pronto-socorro, aí teve o diagnóstico, né? O cara chegou lá com cara de enterro, falou, pô, não sei o que, aí descolou e tal, né? Até aquele momento eu não tinha sacado direito o que era. E no meu caso descolou a mácula, né? Aí quando acontece isso aí, meu amigo, aí lascou, né? Eu desconfio que essa mácula já tinha um problema antes, porque só podia ser isso para explicar essa visão que eu tinha nesse olho antes. Talvez ela já talvez não estava tão aderida, né? Algum problema ali, não estava bem colada desde sempre. Eu não sei se é possível, né? Ficar a retina ali sem estar muito bem colada ali por tantos anos. Mas aí por causa do vítreo, né? Que ele vai se soltando e aquela área já era meio frágil, aí acabou soltando. Na verdade, ele pegou uma área um pouco do lado, né? Se não me engano, desse lado, se não me engano. Não sei se é em cima ou embaixo. Mas ele pegou uma lateral. Mas aí, como eu acho que era meio perto, né, da mácula, a mácula parecia
tá um pouco frágil. Aí descolou muito fácil, porque foi poucos dias assim, já descolou a mácula, não tinha nem tempo, né? Eu fui atrás de alguns médicos pagos, né? E, cara, muito difícil, cara. Os caras não estão disponíveis, marca pra semana que vem, não sei o que, mesmo você pagando, né? Eu não tinha convênio, não tinha como pagar a cirurgia, que é uns 20 mil, pelo menos, né? E 20 mil é a cirurgia básica, né? Só a vitrectomia mesmo, né? Se eu tivesse que fazer todos esses procedimentos que eu falei aqui, né? Que é a catarata, a vitrectomia e a faixa, eu acho que ia por uns 30 mil pelo menos, né? Então, e se desse problema, depois os caras provavelmente ia ter que pagar de novo. Tinha que fazer alguma outra coisa. Eu não sei se a cirurgia para tirar o óleo também está incluída nesse valor. Então é um negócio que só, assim, conforme eles vão analisando e vendo lá, na hora de fazer, que eles vão ver o preço direito, né? Então, bem complicado. Não me restou outra alternativa que ir para o SUS. Eu sou aqui de São Paulo, na verdade, na região de São Paulo, né? Que eu não moro na cidade de São Paulo, moro em outra cidade aqui por perto. Então aqui o cara falou que não tinha ninguém que fazia isso, né? Nessa região aqui, ninguém podia atender. Pelo menos não pelo SUS, né? Só particular que eu conseguiria, ou talvez por convênio, coisa assim. Então eu tive que ir lá para São Paulo. Aí os caras olhou lá e tal, aí fizemos exame e tal, essas coisas, aí fiquei indo lá várias vezes, e os caras me deixou meio de escanteio por conta que tinha descolado a mácula, né, não ia dar um bom prognóstico, né. Mas enfim, aí ficou todos esses meses, demorou 8 meses mais ou menos para poder operar, que isso aí foi no final de outubro para começo de novembro, aí só foram me operar agora em junho, né, no final de junho, né, mês 6. Então foi muito tempo de espera. No começo teve aquela piora bem abrupta, né? Piorou bem rápido. Depois parece que deu uma estabilizada, assim, né? E mesmo depois de alguns meses, uns 3, 4 meses que eu tava com ela descolada, eu andava por aí, eu conseguia ler ainda a placa de um carro, né? Que tava na rua, assim, né? Só que assim, tudo dependia como estava a iluminação e tal. Tinha dia que eu conseguia ler, outro dia eu não conseguia. Era meio inconstante assim. Mas estava desse jeito ainda assim, mesmo depois de vários meses que tinha descolado, né? Aí eu não sei se durante esse tempo estava piorando muito lento, muito rápido, devagar, e eu não estava percebendo. Eu acho que era bem devagar, né? Porque eu não estava percebendo piora depois desse início, né? Mas nos últimos, pouco antes de operar, parecia que estava piorando mesmo, né? Agora fica difícil até de lembrar, porque você vai acostumando, entendeu? Ainda mais eu que já não enxergava com esse olho direito antes, né? Então eu me acostumei muito fácil, né? Com o negócio descolado. Aí foi passando, eu tava já meio que acostumado, tava meio de boa, né? E foi mais ou menos isso. Então eles operaram, fizeram todo esse procedimento aí, e aí a cirurgia deu tudo certo, né? Foi bem tranquilo aí, porque eu não... Enfim, né? Não tenho diabetes, não tenho nada, né? Nem pressão alta. Minha pressão lá 12/8, tranquilo. Minha pressão sempre foi boa. Aí beleza, depois que terminou a cirurgia, fiquei mais ou menos uma semana com muita dor na cabeça. Era uma dor que era dentro, não era no olho, era nessa parte, assim, por dentro, assim, né? Afetava aqui essa parte, a conjuntiva, né? E aí lacrimejava muito, aí afetava os dois lados, que eu não conseguia abrir nem o outro olho, né? Ficava com os dois olhos fechados assim. Então os primeiros dias foi terrível. Tomei um monte de dipirona, nunca tomei tanto dipirona na vida. E o dipirona não ajudava tanto, assim, ajudava mais ou menos, parece. Não era muito 100% não. Mas depois de uns 8 dias, depois que eu fui lá, de uma semana, né? Aí depois de uns 8, 9 dias aí mais ou menos, aí a dor de cabeça cessou e não voltou mais. Aí eu fiquei já praticamente normal, né? Depois que operou, teve aí uma melhora mesmo na visão. Só que ainda assim ela continua muito ruim, tá? Então assim, o negócio tava crítico mesmo, cheio de coisinha voando, tava bem escura, tudo mais, embaçado e tal. Aí melhorou bastante. Ficou um pouco mais clara, limpa, né? E
e ficou um pouco mais clara, limpa, mas ainda assim ficou, ainda não é muito clara, né? Ficou, ainda é um pouco escuro, né? E se comparado com o outro, né? E bem embaçado. Então não sei se o embaçamento e a impressão de que algo tá escuro, uma coisa tem relação à outra, né? Não tenho muita certeza. Mas dizem que depois que a retina descola, existe uma certa tendência das células irem morrendo, né? Elas ficarem soltas ali, né? Então não sei qual foi o dano aí que teve por conta dessa demora toda. Não sei se eu tivesse operado antes, ia melhorar muita coisa, ia dar muita diferença, né? Eu acho que mesmo que eu tivesse operado quando criança, sei lá, com 6, talvez com 4 anos, 5 anos, sei lá, até 6 anos por aí, tivesse operado nessa faixa da idade, talvez teria um resultado um pouco melhor. Porque nessa idade a criança está desenvolvendo, né? Então se tivesse operado nessa idade, talvez eu acho que não ia ficar perfeito. Né? Eu acho que mesmo assim não ia ficar perfeito. Mesmo que fosse com a tecnologia de hoje. Acho que não ia ficar perfeito. Mas provavelmente teria uma boa melhora aí na visão. Se tivesse operado quanto antes, assim, né? Menos de 6 anos, assim, né? 5 e tal. Mas naquela época não tinha nem condição, né? Pô, tenho 40 anos. Imagine como que era a tecnologia aí dessas coisas naquela época, né? Então, nem informação era fácil, né? Acho que tinha a mínima condição de fazer isso daí, né? Naquela época. Então, foi feito aí, teve essa melhora na visão, mas ainda eu enxergo bem, dessa forma que eu falei, bem embaçado e um pouco escuro. Então, assim, dependendo do ambiente, eu enxergo um pouco melhor. Então, depende da quantidade de luz. Então, se eu estou fora de casa, aí eu enxergo um pouco melhor. Mas se o sol estiver muito forte também, aí incomoda um pouco, entendeu? Então não pode ter muita luz também, mas não pode ser pouca. Se ficar com pouca luz, aí já começa a não ver quase nada, né? Então, lá fora, eu consigo ver um pouco melhor as coisas, consigo identificar que tem um portão, ver algumas coisas grandes, assim, e tal. Então, parece às vezes parece que tá meio igual era antes, entendeu? Meio, mais ou menos, sabe? Meio próximo do que era antes de ter o descolamento. Parece que tá nesse nível aí, né? Atualmente. Mas aí se eu vou para um ambiente um pouco mais escuro e tal, já começa a ficar um pouco mais difícil de enxergar as coisas. Então, tipo, se eu boto essa mão perto de mim assim, né? Eu consigo ver a mão assim inteira, vejo os dedos e tal. Ela fica um pouco embaçada ainda, tá? Fica um pouco embaçada, ver ela inteira. Às vezes parece que tem um filtro em cima, assim, que deixa, não exatamente preto, mas algo, uma cor mais amarronzada, algo assim, né? Filtro em cima, assim, que parece que atrapalha um pouco, incomoda um pouquinho, assim. Mas, estando perto, assim, consigo ver minha mão. Mas aí, se eu afasto ela, assim, coloco assim, longe, até o meu braço alcança, se tiver uma parede clara atrás, aí já começo a não ver nada. Aí já se confunde com fundo, aí eu já não vejo a mão mais. Então, mas se tiver um fundo com contraste, né? Que dê um contraste, aí eu ainda consigo ver alguma coisa na mão. Então depende das cores, né? E da luminosidade, aí eu consigo ver um pouco melhor. No mercado eu consegui ver foi uma pasta de dente, né? Consegui ver o que está escrito, a letra grande, né? Mas as outras letras, sem chance, não dá para ver nada. Então consegui ver a letra grande, mas ainda assim embaçado, né? Nessa distância assim, ainda embaçado e aí, né, meio coisado, mas deu para ver. Então tá mais ou menos assim a vista atualmente, né? Então não sei se vai melhorar muito. O médico não é muito, como que diz, otimista. Ele acha que vai ficar por aí mesmo, né? Mas ainda eu acredito, né, que da mesma forma que teve uma piora abrupta e depois foi piorando bem devagarinho a visão, talvez para melhorar, mesmo que a situação é extremamente limitada, né? Nunca que eu vou enxergar nem 50%, talvez nem 30%, nem 20%, mas eu acredito que com alguns meses pode ser que melhore um pouco. Teve relatos que eu vi que a pessoa... Tudo bem, a pessoa enxergava mais do que eu de tudo, né? Mas a pessoa mesmo depois de 2, 3 anos, ela viu que melhorou um pouquinho mais depois, entendeu?
Depois de muito tempo, ela pensou que já tinha chegado o máximo que chegava, poderia enxergar, mas aí melhorando um pouquinho mais, né? Mesmo depois de alguns anos. Então, apesar disso, né, do médico não estar muito animado, eu ainda acho que pode melhorar um pouco mais, mas vai ficar bem nessa limitação aí, né? Bem nessa limitação. Então, eu acredito que vai melhorar um pouquinho assim nos próximos meses. Aí vai ficar meio estagnado. Se ficar com óleo no olho até o final do ano, acho que vai ficar um pouco estagnado. Aí creio que depois que tirar o óleo, talvez melhore um pouquinho mais, né? Talvez melhore um pouquinho mais ou não. Quando tirar, eu vou fazer o vídeo e falo aqui com vocês, né? Então, acredito que pode melhorar mais um pouquinho. Depois de alguns anos, pode ser que melhore um pouquinho mais, mas ainda vai ficar nessa limitação assim de que coisas longe, totalmente embaçado, não vê nada, tipo 5 metros para frente assim, você não vê mais nada. E coisas perto ainda assim, eu acho que ainda não vai ficar muito clara a vista, mais que passar tudo isso aí, acho que não vai ficar muito clara assim, mas acredito que talvez clareie um pouquinho mais ainda e fique um pouquinho menos embaçado, pelo menos um pouco. Acredito que vai acontecer mais pra frente. Então, talvez eu consiga ler ainda as coisas grandes assim perto, né? Mas assim, mesmo que passar todo esse tempo aí, tudo isso aí, coisas pequenas assim, uma letra assim desse tamanho, assim, mais ou menos assim, eu ainda acho que eu não vou conseguir enxergar, né? Mas a gente só vai ter que esperar pra ver, né? Então, acho que é mais ou menos isso. A visão, vamos ver como vai ficar a visão aí mais pra frente. Vou fazer outros vídeos atualizando vocês aí, beleza? E o que mais tem pra falar com a visão? Acho que mais ou menos isso mesmo, viu? É o jeito que eu tô enxergando no momento com esse olho. Mas como eu já tinha já tá acostumado, né, com essa visão assim, pra mim eu já me sinto praticamente normal como era antes, né? Porque minha visão já era baixa antes. Então, do jeito que ele tá aqui, principalmente quando eu tô nesse ambiente aqui com o computador e tal, parece que eu tô igual antes, não vejo nem não, como que diz? Não vejo diferença, não vejo prejuízo, né? E é mais ou menos isso daí, tá bom? Então, vamos acompanhar os próximos capítulos, né? Quando for mais ou menos setembro, eu vou lá fazer esses exames. Vamos ver o que vai ter aí, né? Não sei se pode ter tido alguma outra coisa que atrapalhe, né? Mas, sei, né? Não dá para esperar muita coisa, né? Que tem aquela questão de membrana epiteliana, tem umas coisinhas aí, né, que a turma fala. Não sei se pode ter alguma coisa a mais que está atrapalhando e que poderia ser feito algo, né? Não sei. E também não sei se compensa, se dá tanta diferença. Mas vai ter esse exame, aí depois, sabe-se lá quando eles vão tirar esse óleo aí. Eu acho que esse ano não tira. A gente tá no mês 8, eu tenho quase certeza, setembro, né, o negócio de mês 9. Eu acho muito difícil eles tirar esse ano ainda, viu? Eu acho que eles vão deixar pro ano que vem. Do jeito que os caras não estão com muita pressa, né? E é mais ou menos isso, tá bom? Então, deixa aquele like, se inscreva no canal aí. Vai ter outros vídeos, outros assuntos malucos aí. Eu vou falar de ET, vou falar de religião, vou falar de coisas que acontecem por aí atualmente. Vários assuntos aí. É que eu tô fazendo outros canais, então tá meio devagar, mas vou trazer um conteúdo aí. E assim que tiver mais coisas aí sobre a visão, eu trago aí pra vocês também. Pelo menos esse vídeo aí em setembro eu vou fazer. E pelo menos outro vídeo aí quando eu tirar o óleo, né? E provavelmente algum outro depois de um mês ou 2 que eu tirar o óleo. Aí eu vou fazer esse vídeo aí. E outra coisa, né? Apesar de tudo, né? Eu acho que apesar de todo esse meu caso aí, acho que tá tendo uma boa recuperação. Parece que ainda tá colada a retina, parece que colou, né? Porque essa era uma preocupação também, né? Que demorou muito e tal, então... Mas o médico olhou lá e parece que tá tudo certo, né? Então vamos acompanhar aí. O mais importante é manter ela colada, né? Eu acho até mais importante do que ter mais um ganho de visão, né? Mais importante é ela ficar colada aí, mesmo que fique por isso mesmo. E também não acontecer com o outro, né? Espero que não aconteça com esse outro olho, que aí sim eu vou ficar desesperado. Esse aqui eu não fiquei muito... No começo fiquei um pouco assim e tal, mas não fiquei tão desesperado, né? Porque o olho já tava zoado, né? Então fiquei meio que de boa até. Agora esse aqui, se acontecer aí, eu vou ficar muito desesperado e preocupado. Então eu preciso até pensar alguma coisa para ter um outro recurso aí para
para poder resolver se alguma coisa acontecer. Mas acredito que não vai acontecer com esse olho, viu? Porque eu não tenho diabetes, não tenho nada dessas coisas. Só aconteceu com esse olho porque ele já tinha um problema muito, muito forte aí desde a infância, né? Então ele já, acho que pelo que eu pude perceber, era certeiro que ele ia descolar a retina. Certeiro, porque com a visão que tinha e se ele era o globo do olho, né, era meio deformado, era questão de tempo, era só o vítreo, só dar o tempo do vítreo ficar mais líquido e tal, né, para poder acontecer. E dito e feito, se eu tivesse percebido antes, né, talvez tirado esse vítreo antes, aí talvez não teria descolado. Mas mesmo assim, eu acho que não ia dar muita diferença na visão. Acredito que não. Tá? Então é isso aí. Deixa aquele like, deixa sua opinião, sua experiência aí também. Se tiver alguma dúvida, deixa, que aí eu posso estar respondendo também. Beleza? E em breve vai ter esses vídeos aí. E é isso. Então agradeço, tamo junto, falou, até mais.